Olá, pessoal. Infelizmente, mais uma vez, tivemos problemas aí na transmissão do programa. Caiu, nós vamos refazer, me desculpem. Eu sei que isso é chato, incomoda, mas nós vamos lá. Eu vou ter que falar tudo que eu falei primeiro. Isso aqui depois eu vou subir para o YouTube, né? E ele fica lá. Eu sou o Chicão Somavila, editor do programa O Ponto da Política. Esse programa é realizado diretamente do município de Pinhais, do estado do Paraná. Hoje é quarta-feira, 5 de junho de 2019, Dia Mundial do Meio Ambiente. São 19 horas. Já está a nossa secretária lá, Maria Helena Somavila, que está cuidando e nos avisando dessas falhas técnicas que estão dando. Agora nós estamos direto pelo Facebook e agora não vai mais ter problema nenhum. Vamos falar então sobre o governo Bolsonaro e seu relacionamento com o Congresso Nacional, a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobre a falta de agenda de Bolsonaro, manifestações a favor e contra os cortes na educação, declaração do ministro da Educação proibindo pais e alunos divulguem protestos, e também vamos falar sobre o PSOL nas eleições municipais de 2020 em Curitiba e no interior do estado. Tem muitos outros assuntos. Peço que curtam e compartilhem nossa página, porque depois eu vou subir ela para o YouTube também, para que mais pessoas sejam alcançadas. Deem um like e elas também conheçam o nosso trabalho. Deem os likes para que isso possa ser possível. Desta forma, você estará nos ajudando. Aí nós agradecemos muito. Inscrevam-se em meu canal também no YouTube, Chicão Somavila, e recebam em primeira mão as notificações dos vídeos postados. Peço imensamente desculpa a todos vocês pelos problemas técnicos que têm dado. Aqui ao meu lado, o mestre em ciência política, Romer Motinha, especializado em mídias da educação pela Universidade Federal do Paraná. Ele é servidor público estadual da educação. Tudo bem com você, Motinha? Tudo tranquilo, Chicão. Obrigado por mais um convite. Sempre bom conversar com o meu veterano de graduação. Valeu, muito obrigado. Rodrigo Tomazini, membro nacional da CSP, com luta central, sindical e popular. E também é da APP Sindicato. Tomazini é ex-candidato a senador pelo PSOL nas eleições de 2018. Mas antes de iniciarmos, quero fazer um registro sobre as últimas pérolas do presidente Bolsonaro, que em vez de começar a governar o Brasil de forma a recuperar emprego, aumento de renda, contratar mais médicos para que a imensa maioria do povo brasileiro consiga ser atendida em razoável tempo nos postos de saúde e nos hospitais públicos, ele resolveu aparecer com mais umas de suas pérolas, mais duas, na verdade. Qual que é a primeira? Aumentar a pontuação da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, de 20 para 40 pontos, ou até 70, como ele disse no discurso lá em Goiás. Eliminar multas de quem não usar carteirinhas para transportar bebês. Duas medidas que podem levar a resultados tristes com aumento de mortes no trânsito e também com acidentes, com resultados irreparáveis, para as pessoas. Não é possível que alguém em sã consciência acate estas medidas. Não é verdade? Então, Rodrigo Tomasi, como está você? Tudo bem? Reiniciando pela terceira vez aqui. Quando você fala, eu vou escrever aqui para o pessoal. Legal, obrigado pelo convite, Chicão. O pessoal que está nos assistindo, é muito importante a gente fazer esse debate. Eu mesmo aqui vou compartilhar daqui a pouco aqui nos grupos de WhatsApp aí para o pessoal poder estar acompanhando. E acho que nesse momento que nós estamos passando, na conjuntura internacional, de muitas crises, muita divisão, debater política é essencial. Não concordo com essa posição do governo Bolsonaro. A questão da cadeirinha, né? Se é um presidente que diz que, em primeiro lugar, a família, né, que temos que preservar a família, você colocar em risco a sua filha, o seu filho, isso é uma tremenda irresponsabilidade. E uma medida que, na verdade, ela negligencia a legislação, né? Porque se ali, em determinado trecho de uma estrada, a velocidade máxima a ser atingida é de 70 km por hora, é porque tem pessoas que estudaram aquilo, fizeram cálculos e colocaram essa velocidade. E, com certeza, esses cálculos demonstraram, se estiver acima dessa velocidade, já passa a ter um risco de acidente. Acidente que envolve o infrator, que está acima da velocidade, mas também aquela pessoa que está
andando dentro dos limites de velocidade. Então, essa proposta de legislação, ela acaba beneficiando aquele que está errado, aquele que está acima do limite de velocidade, aquele que está sem cinto de segurança, etc. É isso mesmo, Motinho? Você vê assim também? Eu vejo como propostas não pertinentes com relação ao que o Bolsonaro fez em promessas de campanha eleitorais. Eles tinham outras pautas mais importantes para debater no momento e para propor, e que não estão esquecidas. Pois veja só, a gente fala assim, não é que a gente torce para que dê errado esse governo, de forma nenhuma. Eu não votei no Bolsonaro, eu sou do campo progressista, não votei, mas eu torço para que dê certo. Torço que ele comece a governar, que aquela equipe pare de bater cabeça, que a equipe comece a governar, de fato, para o bem do Brasil, do modo geral. Mas está difícil. Está muito difícil disso acontecer. Então, eu quero deixar bem claro aqui, não votei no Bolsonaro e não torço de forma nenhuma para que dê errado, torço para que dê certo. Mas só que a gente não vê propostas de aumento de renda, emprego, né? Apenas reforma da Previdência. E agora as redes, os telejornais já estão dizendo só a reforma não vai adiantar, vai ter que ter a tributária, vai ter que ter a outra. Pô, quer dizer que então que não vai, as coisas não vão ser bem dessa forma, né? Não vão, a reforma da Previdência não vai resolver o problema, como eles estão dizendo que isso poderia. Não tem como, né? Não tem como, não é verdade? Então, e que avaliação podemos fazer sobre as propostas como reforma da Previdência e reforma trabalhista? Eu quero antes ler o nome aqui, por favor, das pessoas que estão com a santa paciência conosco hoje. Jucimara Pilate, obrigado. Jerry Barros está sempre conosco, também está sempre fazendo cobranças das coisas do município. O Jerry Barros, eu entrevistei ele aqui também, foi muito legal a entrevista do Jerry Barros. Pedro Cirineu e Paulo Barbosa entraram. Pedro Cirineu entrevistei também quinta-feira passada, falou aqui sobre a dívida pública, né? O Pedro Cirineu fala, meus amigos, vale tudo para tirar a atenção principal. Cida Batista entrou lá de Santa Catarina. Um grande abraço, Cida, para você, para o Valdemar e para toda a família. Valmor Bonfim Maciel, um grande abraço para você lá de Foz do Iguaçu. César Augusto, Luiz Augusto Oliveira, o bebê, funcionário da Prefeitura de Pinhais. Um grande abraço para vocês. Então, como é que fica? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, quer falar de uma, ele fala de outra. Eu faço um apanhado geral, o Rodrigo faz um comentário mais minucioso depois. Reforma previdenciária e trabalhista. São promessas, né, para a economia crescer que, do meu ponto de vista, não estão repercutindo, né? Já teve no passado, porque a gente esquece, né, como você mesmo disse, que o teu colega participou aqui e falou sobre a dívida pública. O Pedro Cirineu comentou nada. Eu gostaria de ter assistido, né, até poder comentar melhor depois, mas ela faz parte dos gastos, né, enormes gastos do governo, e isso não é debatido pelo Executivo e pelo Legislativo, né? Então, já é um grande problema aí para equilíbrio do orçamento, de forma geral. Assim, então, Tomazini, você? O que eu vejo é o seguinte, é aquele discurso catastrófico, né? Ou a gente faz a reforma ou o país vai para o buraco. Uma coisa não tem relação com a outra. Posso dizer tranquilamente isso. Reforma tributária, né? Geração de emprego, incentivo à produção, investimento na produção, né? Ela se faz de outra forma. O que está colocado hoje, primeiro, é uma confusão aí sobre o déficit da Previdência, né? Se você coloca o sistema previdenciário inteiro como a questão da Seguridade Social, do tripé de financiamento, saúde, assistência social e previdência, não é deficitário. E não sou eu que estou dizendo, é uma CPI que foi feita no Senado e que foi votada por unanimidade. Não há esse déficit. Quando você separa somente a Previdência, aí você chega a um déficit. Então, é uma maquiagem contábil.
Agora, nós temos aí algumas questões que têm que ser colocadas. Então, o governo diz, vamos acabar com os privilégios. Quem é o privilegiado? É a merendeira da escola, que ganha menos de um salário mínimo regional, e tem que ter uma complementação salarial trabalhando 40 horas? É essa privilegiada? É a professora que vai ter que trabalhar 10 anos a mais com essa reforma, pagando uma alíquota de 14%, né, na sua contribuição previdenciária? Ou é o deputado, né, ou é o senador, ou é o juiz que ganha auxílio paletó, ou são as empresas que devem cerca de 450 bilhões de reais da Previdência. Bilhões, né? Bilhões. 450 bilhões. Os bancos que bateram mais um recorde de lucro estão entre os devedores. A JBS, aquela Friboi, que dividiu o dinheiro entre todos os políticos aí, eles são o segundo maior devedor da Previdência. Né? Não são esses que deveriam ser atacados, começando a moralizar, cobrando esses, tirando um auxílio de moradia de um juiz que trabalha na mesma cidade onde ele mora e tem uma casa, recebe um auxílio de moradia de 4 mil reais. Não deveria começar por aí. Por que começar com a zeladora da escola? As isenções no governo Temer foram 400 bilhões de reais. Por que não começa a atacar aí? As isenções seriam, para o público ficar mais abaixo, isenções de pagamento. Perdão de dívida. De dívida de pagamentos, de contribuições que os próprios empresários deveriam pagar e não pagam. Porque, vamos manter ele aqui, mas as taxas de lucros deles são altíssimas. A desvinculação de receita da União, 20% que deveria ir para o sistema previdenciário, ele é desviado para pagamento de dívida pública, uma dívida que, segundo a Constituição, deveria ter sido feita uma auditoria em 89, que já foi paga. Que, se fosse feita a auditoria, ia ter teriam dois problemas ali, Chicão. Primeiro, no Brasil não é aceito juros sobre juros. E a gente sabe que é feito isso. Segundo, uma parte dessa dívida foi feita num regime que não é reconhecido, no regime militar. Então, como, por exemplo, no Equador, né, no Uruguai, poderia ter feito, sim, e anistiado uma parte dessa dívida. Então, existem muitos outros mecanismos, uma reforma tributária. Por que tem que ser só em cima do consumo, basicamente em cima do consumo? Né? Por que o imposto não pode ser do dono do avião, do jet ski, do ultraleve? Aliás, que aviões e barcos não pagam impostos, né? Não pagam. E aí, quem tem que trabalhar até morrer é a merendeira. Né? E agora eu desafio qualquer representante do governo a me dizer da onde que vai sair a geração de emprego dessa proposta. Não existe uma relação. Não tem uma relação. Sai da onde? Qual que é a proposta? Não existe isso daí. Por que vai ter mais emprego? Chicão, falo com tranquilidade, vai ter menos emprego. Porque se você vai se aposentar daqui 3 anos, não consegue mais, vai se aposentar só daqui 7, daqui 3 anos abriria a sua vaga. Essa vaga não vai abrir mais. Pois é, o governo está a fim de suprimir, enfim, aí os concursos públicos também, né? Exatamente. Deixa eu ler mais alguma aqui. O Feli Assis entrou, obrigado pela presença. Ana Paula entrou, um grande abraço para você. Marta Zeloni também entrou, um grande abraço para vocês todos aí. Por favor, curtam, compartilhem o nosso vídeo para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho, conhecer também as ideias, as reflexões do Tomazini e do Motinha aqui, ok? Beleza pura? Então, por favor, compartilhem aí o nosso programa. E como vocês analisam a declaração do presidente Bolsonaro, dizendo que o STF precisa ter um ministro evangélico, o Estado é laico. Eu não tenho nada contra se o cara for ministro, ele for evangélico, bandista, judeu, católico, protestante. Não tenho problema nenhum com isso. Mas desde que ele vá lá e respeite a lei, ele pegue a Constituição brasileira, que ele pegue a Constituição, enfim, e os autos da lei e julgue pelo que diz a lei, não pelo que diz a sua religião, pode ser qualquer uma delas que falei, o que ela aponta, o que ela é favorável, o que ela é contra, entende? Como que vocês analisam isso, essa declaração dele? Seria algum sinal para algum ministro aí que está meio com uma coleira, aí, não faça isso, que você não tem aquele cargo, como é que é? Então, Chicão, isso aí
descontentamento do Bolsonaro com as decisões do STF com relação aos posicionamentos com relação contra o racismo e a homofobia, né, que o STF indica que vai aprovar, né, os próximos julgamentos nesse âmbito, nessa área. Isso é interesse da bancada evangélica, a qual apoiou o Bolsonaro nas eleições, que obteve sucesso eleitoral. Então, é uma retribuição, né? Seria uma retribuição, também ideológica por parte dele, mas também de retribuição. Mais um ponto, é uma pauta conservadora, da qual o Bolsonaro faz parte, o Bolsonaro e o seu partido. Na última questão, assim, ele tem que indicar, ele pode indicar alguém como ministro, né, do Supremo. Então a gente vê aí uma mudança de prioridades, que seria, antes se falava em Sérgio Moro, né, que seria o ministro do Supremo Tribunal Federal, e agora já está colocando mais um concorrente aí, né, mas daí mais de acordo com os interesses da bancada ideológica ou de quem apoia o seu governo. E assim, ele está bravo com o Supremo, né? Porque, vamos lá, né? Se homofobia for crime, ele vai ser enquadrado aí uma hora ou outra, porque ele é homofóbico, a gente já sabe que já tiveram vários casos aí. E eu acho assim, além de ser um atentado ao Estado laico, ele está fazendo justamente aquilo que ele mais criticou, que é o tal do toma lá e dá cá. Está fazendo isso na Previdência, fez isso oferecendo cargo para o Moro, agora está fazendo isso oferecendo cargo, sinalizando que vai oferecer o cargo para alguém da bancada evangélica, que foi aquela bancada, e também as igrejas e templos que conseguiram dar um sustentáculo para a candidatura dele e conseguiu levar ele à sua eleição, né? Então, acho que é importante colocar isso. Não é porque é evangélico, não é porque é católico, né? Mas o critério não pode ser evangélico ou católico, ou seja, lá que for o critério, tem que ser o critério da competência, da qualidade técnica, né? Tem que ser técnico mesmo, né? E aproveitando também, já que ele falou de homofóbico, etc. e tal, não foi meio misógino aquela declaração que ele deu em relação àquele já lembro o nome dele, aqui você vê, o rap Reaça, MC Reaça, o MC Reaça, que espancou a esposa, o amante, ou companheira, não sei, que estava grávida, e depois se suicidou, e ele veio e proferiu palavras de elogio, porque esse cidadão queria mudar o Brasil, o Reaça queria mudar o Brasil com as suas letras, quando ele falava que as letras, que bonita mesmo, as mulheres de direita são mais belas, as mulheres de esquerda têm pelo igual cadela. E o cara apoia e não dá uma palavra de apoio à pessoa agredida. Isso sinceramente, supera todos os limites da misoginia. Não é verdade? Sim, o Bolsonaro, ele apoia realmente esse tipo de atitude, né? Ele condecora milicianos, né, policiais que matam, e nesse caso foi flagrante a falta de sensibilidade. Por quê? Porque uma questão fundamental foi isso que você colocou, Chicão. Há uma pessoa agredida que estava no hospital e a pessoa que se suicidou provavelmente tem se suicidado porque achou que tinha matado uma pessoa. O cara é um lutador, sabe batendo uma mulher. Ela lutador também. Além de ser um MC Reaça, escrever essas letras ultra, né, abomináveis aí, né? Agora tem uma outra questão, né? Nós tivemos aí um compositor, um cantor, que foi indo para um chá de bebê, foi executado com 80 tiros. Sim. E não teve uma palavra sobre pelo isso. Exército Brasileiro. Pelo Exército Brasileiro. Ou seja, qual que é o critério que ele usa para isso? Um apoiador à campanha dele, que faz apologia à misoginia, ao machismo, e que se suicida, mas antes de se suicidar, espanca uma mulher,
e ele vai lá nas redes sociais e não mostra nenhum tipo de consternação àquela pessoa que apanhou e só aquele que ajudou ele a se eleger, que exemplo que esse presidente está dando para o nosso país. Pois é. Deixa eu ler mais alguns nomes aqui. Reginaldo Bino entrou, abraço, Chicão. Obrigado, Reginaldo Bino, um grande abraço para você aí. José Martins também entrou, secretário de Finanças do município de Pinhais. Jorge Andrade também entrou, obrigado, um grande abraço para você. Romer Motinha. E as propostas do ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre cortes de verbas nas universidades, e a mais recente ainda, proibindo que os pais e mães, enfim, divulguem os protestos, etc. Como que você vê isso como cientista político, uma pessoa que a gente sabe, conhece, pela sua própria formação também, que luta pela liberdade de expressão e faz essas análises, tem condições de fazer uma análise também muito legal, como o Tomazini acabou de fazer agora, depois também o Tomazini pode fazer também a sua análise a respeito dessa pergunta. Então, os meus pontos são os seguintes, Chicão. Primeiro os cortes, né? Os cortes eu já disse para vocês anteriormente que é uma consequência do congelamento de gastos da educação por 20 anos, já no governo Temer, né? A proibição de divulgar, né? Eu acho que também é uma consequência aí dessa como é que é? Proposta de escola sem partido. Isso está dando reflexos já negativos, né? De restrição de liberdade de expressão. Sem partido, que é do meu partido isso. Pode, mas do teu não pode, é mais ou menos isso. Isso. Não, para determinados partidos seria, né? Ou posicionamentos ideológicos. E com relação ao ministro da Educação, por exemplo, de cortar... Weintraub. Abraham, né? Abraham Weintraub. Do ponto, né? De cortar o ponto. Isso aí... Cortar o ponto dos professores. O direito de greve, ele ainda está na Constituição, né? Então, ainda é direito, né, dos servidores públicos. Foi aprovado em 1988, durante a construção de 88, Constituição Cidadã. Isso, e não teve ainda reforma nenhuma que retirou, né, esse artigo da Constituição. Então, não é uma forma do governo praticamente inconstitucional, né? Cercear, tentar cercear. Então, estamos no caminho errado. É isso mesmo, Tomazini? Com certeza, né? Com certeza. Não dá para entender por que atacar a educação, o educador, o estudante. A gente só pode chegar a uma conclusão com isso. Eu não consigo ver outra. É saber que pessoas críticas podem, a depender do tipo de governo, inclusive derrubar governos. Sabe? Por conta de poder fazer uma análise, por conta de poder fazer uma conversa, um debate e tudo mais. Porque, olha, veja só, Chicão, ele primeiro que é isso que o Romer colocou, não é? Você não pode pressionar, assim, é um direito à manifestação, à mobilização. Você pode divulgar. Por que o professor não pode divulgar uma manifestação? Por que o pai não pode? E o próprio Bolsonaro pode divulgar as manifestações em favor dele, no dia 26, que ocorreram, entende? Então, é uma contradição gigantesca. É querer calar a boca daquelas pessoas que fizeram mais de 1.000 escolas ocupadas aqui no estado do Paraná contra uma reforma feita pelo Temer, por exemplo, que todo mundo sabe que foi para destruir o futuro daquele jovem estudante, né? Uma categoria, os profissionais de educação, eles estão aí desde 2011 na luta. E lutar por educação nada mais é como lutar pelo desenvolvimento do país, lutar pela produção científica, por tecnologia. Então, assim, um governo onde o guru defende que a Terra é plana e não é redonda, né, defende que nas escolas, nós educadores, damos uma madeira de piroca para as crianças, né, que foi horrível isso, mas a gente tem que debater isso, porque isso muita gente acreditou que isso era verdade, sabe? Quer dizer, onde nós vamos chegar com isso? Né? Até que ponto que a gente vai poder continuar dando credibilidade para um governo
que se torna o principal inimigo daquilo que poderia ser o potencial de desenvolvimento da nação. E além de tudo, esse guru, que é o Olavo de Carvalho, ele até andou xingando os militares, né, que estão no governo Bolsonaro, né? Ele criou um problema danado para o tenente Bolsonaro, que na verdade ele é tenente, ele passou a ser capitão, depois foi reformado. Ó, você fica quieto, vão aposentar você, você vai passar agora a ser capitão, mas na verdade, né, claro, é capitão, mas tenente. Então, ele criou até um imbróglio, até um problema sério no governo, que deu um problema danado aí com os xingamentos, o desrespeito, enfim, que ele teve. E não se trata aqui de acusar ou defender quem quer que seja, mas é para a gente apenas dar essa informação também, né? E vamos lá, e as manifestações do dia 15, do dia 26 e do dia 30, como que vocês analisam cada uma dessa? Até eu pediria desculpa para fazer uma análise mais rápida, mais objetiva, pelo tempo, porque nós estamos aqui, né, por causa que deu esses problemas técnicos aí na transmissão, né? Então, como vocês veem, assim? Então, Chicão, as manifestações elas tiveram pautas distintas, né? Do dia 15 e dia 30, com relação à educação, do dia 26 foi contra o STF, contra o Congresso, né? Posições ideológicas diferentes, né? No dia 15 e no dia 30, com relação ao dia 26. No dia 26, como o movimento antipetismo, né, decaiu, o PT não faz mais parte do governo, então não fez parte da pauta. E eu tinha comentado com vocês já, uma coisa importante, é que o MBL não está aderindo a essas manifestações, né, em favor da direita, né, em favor do governo Bolsonaro, né. E a explicação que eu tinha dado anteriormente é que os parlamentares eleitos do MBL, né, Movimento Brasil Livre, eles não são do partido do Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro PSL. Os parlamentares eleitos, como o Martins aqui, como é que é o primeiro nome dele? O deputado aqui, tem o Martins, tem o Paulo Martins, né, que é do PSC, o pessoal de São Paulo é do DEM e do PSDB, né? Então, não estão, né, nessa direita formada pelo PSL. Então, aí já há uma divergência, né, de interesses da direita. Parece até que está havendo um distanciamento da direita em relação à extrema-direita. Né? Isso. O PSDB tem meio que... Uma centro-direita se afastando da direita conservadora ou da extrema-direita, de forma geral. É isso aí. Luiz Francisco Schunemann entrou também lá de Piraquara. Um abraço para você, meu amigo. E como vocês estão vendo o relacionamento do governo com o Congresso Nacional? Mas, claro, principalmente com a Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que disse ao Globo, né, que o Brasil caminha rapidamente para o colapso social, pois Bolsonaro não tem agenda. Ele foi categórico nisso. Como que vocês analisam isso? Olha só, eu vou colocar alguns pontos aqui, mas eu acho que o Romer tem mais propriedade, inclusive, do que eu, pelo próprio foco de estudo, em relação aos partidos, tudo isso. Mas, olha, eu vou começar lá atrás, para poder até dar uma introdução nisso. Primeiro, foi um governo que, no processo eleitoral, ele se absteve do debate. Né? Ele já não era muito ligado ao debate ali, e, infelizmente, aquele episódio da facada levou ele a ficar em casa, trabalhando nas redes sociais. Não é surpresa para ninguém, e não tem problema afirmar isso, que houve uma enxurrada de dinheiro para impulsionamento de fake news, de notícias falsas. Esse governo ele se elegeu, ali, ao meu modo de ver, atacando uma única questão, né, que também não é de fundo, apesar de ser uma questão importante, não é de fundo a responsável pelos problemas sociais, pelo índice de desemprego, pela questão da estagnação econômica, que é PT e corrupção. Né? E quando ganha,
é um partido que não consegue agregar uma base dentro do Congresso Nacional. Porque logo no início, não sei se vocês vão lembrar, aquela questão de alguns deputados do PSL que foram para a China. Foi logo no início do governo. Ali já começou a cair a ficha e falar, que confusão é essa? Olavo de Carvalho desceu o porrete. Desceu o porrete, o Frota foi para outro lado, cada um falou uma coisa. Aí eu fiquei olhando e falei, mas esse é o mesmo partido que estava ali e um chutando a cabeça do outro ali já. Quer dizer, se eles não conseguem uma harmonia dentro do próprio partido, eles não formam uma base governista. E falta liderança também nesse partido, uma liderança forte mesmo, né? Porque Joyce Eisman não é uma líder para o Congresso. O delegado lá de Goiás, eu esqueço o nome dele, também não é um líder aí. Sabe, o Major Olímpio no Senado também não agrega. Tem o príncipe, né? O príncipe, Bragança é outro que não agrega. Então o governo está carente de liderança também. A minha avaliação é essa, ou seja, não existiu um planejamento, né, dá a impressão assim que jogaram para conseguir eleger deputados e levaram um susto elegendo um presidente, foram apoiados aí por empresários que distribuem muito dinheiro, com notícias falsas, inclusive, né, e que chega lá e não consegue uma composição. E aí também não tem muito cuidado com as palavras, né? Vai para a rede social, escreve o que quer, cria um atrito, por exemplo. Há uma aproximação do DEM em relação ao governo? Há uma aproximação do DEM. Mas o Rodrigo Maia mesmo falou, não vamos embarcar no governo. Entende? Então, o Centrão mesmo, quando o Bolsonaro chama essas mobilizações para o dia 26, qual que foi a maior manifestação? Foi na Paulista. Qual que era a principal faixa? Contra o Centrão. Como que ele vai conseguir aglutinar isso? Não é nem mais contra a esquerda, né? Contra o Centrão, que sempre a esquerda foi contra. E aí, qual que é a principal pauta do governo? É um ataque brutal ao trabalhador, que é o fim do direito à aposentadoria, e um ataque brutal à juventude, que é o fim do sonho, né, ao futuro. Né? Ou seja, como que vai governar assim? Mas é difícil. Não dá para governar pelo Twitter, né? Não dá pelo Twitter, não dá. E o Centrão é bom a gente lembrar, que o Centrão, o próprio nome já diz, ele fica bem no centro, mesmo que ele pode depender tanto para cá como para cá, onde eles ficam só esperando ver onde a melhor fatia estará para poder dar uma mordida, não é verdade? É mais ou menos isso. Desculpe. Passarinho, boa noite, meu rei. O programa está ótimo. Passarinho, ex-vereador de Pinhais, saiu candidato a prefeito em 2016, depois estava para sair candidato a deputado federal e acabou não saindo, né? Aqui em Pinhais, uma pessoa boa, legal. E Pedro Cirineu, o silêncio do Francisquini. Pai, o que rola? Entende? O silêncio dele, o que rola? Nós já vamos responder aí. Agora, você tem alguma colocação para falar em relação a essa pergunta aqui, relacionando do governo como o Congresso, podemos pular para cá, né? A possibilidade de Bolsonaro pular do PSL para o DEM, que saiu semana passada essa possibilidade. Seria um sinal de desacerto interno no PSL ou desgaste com as denúncias de falcatruas? Aquelas candidaturas laranjas das eleições de 2018, etc. e tal, e mais esse desacerto, que a impressão que dá que no PSL, como você acabou de falar, não estão se acertando, são todos novatos e não sabem para que lado pender. Seria isso, Motinha? Então, o PSL, até o ano passado, 2018, ele era uma legenda pequena, com poucos representantes, não só na acho que tinha um representante só, né? Parece que era isso. Tinha um pouco, mas tinha representantes no Congresso, no PSL. Uhum. E em 2019, né, com a eleição após 2018, passou a ser a segunda maior bancada do Congresso Nacional, apenas atrás do PT, mas desbancou partidos grandes e médios, como PMDB, que sempre teve uma grande bancada, PSDB, DEM, PDT, né? Então, só que esses partidos... O PDT até aumentou, ele tinha... mas o PSL passou à frente. Né? Passou. Só que qual a diferença desses partidos que eu falei para o PSL? Esses partidos são estruturados já desde 1980.
né? Eles são estruturados com diretórios, né? No Brasil no inteiro, Brasil inteiro, isso. A militância, né? A contribuição, né, dos associados. E o PSL não. O PSL foi na onda bolsonarista de migração, né, dos candidatos, né, que aproveitaram esse momento, mas é um partido sem estrutura. Né? Então, a gente não sabe quando. Podemos comparar até, né, de certa forma, com o PRN, do Collor de 80, PRN, de 89, era um partido pequeno que foi, né, Partido da Renovação Nacional, e que não durou muito tempo, porque não aguenta. Partidos como o PT, PMDB, PSDB, DEM, PDT, tem caciques, né? Tem estrutura. O PSL, eu não sei quanto tempo que aguenta. É isso aí. Quem mais entrou aqui? Álvaro Giovenardi, lá de São Paulo, meu amigo, meu primo, Álvaro Giovenardi, corintiano, ontem foi dormir de cabeça inchada, hein? Para descontrair um pouco, viu, meu amigo? Deu um Mengão lá. Hein? Então, e sobre a declaração do embaixador Samuel Guimarães, que ele deu uma entrevista ao jornal 247, ele disse que Bolsonaro cai até julho e que Mourão não deve causar receios de uma nova ditadura militar. O que vocês teriam a comentar sobre a fala desse embaixador? Isso é possível, isso? Bolsonaro... ele não deu uma justificativa, assim, um ponto específico, porque ele iria cair até julho. Pois parece mais uma torcida, né? Eu acho. Assim, eu acho que... Cair até julho é muito, eu não lembro, assim, porque como ele iria cair. Eu acho que não, mas eu acho, assim, que a segunda declaração... Isso é uma coisa que o Pedro, né, perguntou, por que o Francisquinho está quieto? Porque, na verdade, está todo mundo meio apreensivo, né? O Homer colocou. Não sei até quanto tempo dura o PSL, né? Não sei como que... Se vão ejetar realmente o Bolsonaro ou não. A gente sabe que agora ele vai acabar se envolvendo de uma maneira ou de outra na questão dos cheques lá do filho dele, do Queiroz, porque ele acabou no começo reconhecendo que o cheque que foi para Michele era dele, era uma dívida dele. Então, e essa dívida não foi declarada. É uma confusão. Então, a gente sabe que realmente, se começa a ter uma instabilidade muito grande no nosso país, pode ser que diversos setores comecem a se organizar para derrubar. Agora, não sei se julho, acho muito próximo. E não acho que nós temos que temer um regime militar hoje. Agora, eu acho que nós temos que temer Mourão, porque Mourão é igual ao Bolsonaro naquilo que eu entendo que vai contra os interesses dos trabalhadores da juventude. Ele defende a reforma da Previdência, ele acha que tem que trabalhar mais sim, ele acha que tem muito direito, ele acha que está certo os cortes. Então, acho que, pelo menos, temos que temer, porque é um projeto que não é um projeto que nós defendemos. Uma coisa, o Bolsonaro não mentiu, e ele está cumprindo a risca. Ele falou... Na campanha ele falava, os trabalhadores terão emprego e menos direito, né? Ou mais direitos e não emprego. Então, olha, ele está cumprindo a risca. Você que votou nele, você que está atrás de emprego, tem que refletir, você que está com seu emprego tem que refletir. O que eu quero dizer não é em defesa, mas é que ele está cumprindo alguma coisa que as pessoas talvez não acreditassem que ele fosse fazer. E ele está fazendo. Eu posso fazer uma observação, Chicão? Olha, ele falou que os trabalhadores teriam menos direitos e mais emprego. Isso. Mas, olha, o Temer falou que com a reforma trabalhista ia perder emprego, o remédio era amargo e ia perder direitos e mais emprego. E não teve mais emprego. Eu não sei, não, se nós vamos ter mais emprego, porque o emprego ele se dá através de um incentivo à produção, né? Sem dúvida. E não é simplesmente retirar direitos. O governo tem que investir em infraestrutura. Nós não estamos vendo um projeto. Por isso que estão dizendo para ele, não existe agenda. Ontem mesmo foi um debate muito duro com o Paulo Guedes lá. As pessoas falavam, não tem projeto. Vocês não têm projeto. Vocês falam demais, mas não tem projeto. Então, eu não vejo assim crescimento econômico e emprego nesse ano. Já tem muito economista renomado dizendo 2019 é um ano perdido, vamos começar a pensar 2020. A década já está praticamente perdida. Vou fazer uma pergunta para o Robert aqui, mas antes eu quero ver o Emerson de Oliveira Matias entrou também, obrigado. Por favor, o Edson Miranda também, um abraço para todos vocês.
Por favor, dê os likes aí, curtam e compartilhem nosso vídeo, né, a nossa página, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, ok? Romer Motinha. Partidos do campo progressista estão se alinhando. PT, PSOL, PCdoB, PSB agora, PDT e Rede. Né? Seria esse o caminho visando já 2020? Quem sabe, apesar de que esteja muito longe aí 2022. Mas esse é o caminho, os partidos progressistas estão começando a pensar melhor ou não é por aí? Cada um tem que fazer sua luta. Como que você vê isso? Nós estamos em 2019, já pré-ano eleitoral para eleições municipais, 2020, né? Uhum. Vereadores e prefeitos. E você sabe, né, que as alianças, a partir da metade do ano, começam já, né? As especulações de alianças começam já, e é uma tendência dos progressistas, né, se aproximarem. Mas o 2020 vai ser diferente, um pouco diferente, porque nós temos que lembrar que as coligações proporcionais estão vetadas. Acabou. Então, você vai poder, candidato a vereador, teu partido vereador, vai poder apoiar um prefeito de outro partido, né? Mas você não vai poder fazer alianças, né? Na proporcional, né? Por exemplo, ali, digamos, o PDT e a Rede não vão poder montar uma chapa para eleger vereadores. Cada um vai ter que sair por si, e aí já acontecerá, no meu modo de ver, um desalinhamento aí, né? Vai ser uma competição mais dura. Os partidos namicos aí, vereadores que tiverem em partidos namicos aí, já é bom eles começarem a pensar melhor para tentar querer uma reeleição, né? Vão ter que fazer uma fusão, vão ter que sair tudo na janela partidária, pintar para outro partido. Uma consequência pode ser a janela partidária. E os candidatos partirem para partidos médios e grandes. Isso. Michele Alessandra, Schmidt e Heleno, boa noite. Boa noite para vocês todos aí também. Então, e o desempenho dos integrantes do PSL na Câmara, que nós estávamos falando agora há pouco, Tomazini, está sendo produtivo para o Brasil ou apenas se limita a defender o Bolsonaro, né? Como, por exemplo, nas declarações do Rodrigo Maia, que os caras caíram de pau em cima e tal, que criou um desconforto enorme, né? No interior do PSL. Tem liderança, nós falamos já primeiro, mas se quiser dar uma pitada, é muito importante. Sabe o que eu vejo, Chico? Inclusive, eu estou pensando isso agora aqui, ouvindo você falar. Eu acho que não tem programa. Eu acho que essa é a questão, porque assim, ó, eu vi líder do partido ir na tribuna defender contra a proposta do Bolsonaro de reforma da Previdência. Sabe? Aquilo que a gente falou da China, né? Ou nós queremos acordos comerciais com a China, ou nós não queremos. Ou nós queremos com o Oriente Médio, com os países árabes. Isso é importante para a nossa economia. Então mistura muita ideologia com programa partidário. Sabe? E não é nem ideologia, né? Não sei se seria isso o caso. Então, eu acho que a confusão deles é que houve um embalo e uma onda anticorrupção, de renovação, mas que ser um programa. E quando você não tem um programa, a hora que você vai unificar para defender em bloco, você não forma uma composição, você se perde. Uhum. E aí eu vejo que há aí um bate-cabeça no interior do partido, e que... Porque, assim, eu imagino, o Rodrigo Maia esses dias falou, se não tivesse inventado uma nova reforma e colocado a do Temer, que segundo ele estaria boa, para nós não estaria óbvio, mas no campo dele já teria aprovado, ele falou. Aí fica ouvindo muita gente, né? Aí eu lembro de uma outra entrevista, só para dar mais um exemplo, a Joyce Hasselman, né? Uhum. Ela falou assim, Flora, nós não estamos conseguindo formar aí, sair do primeiro momento da reforma da Previdência, né? Porque a gente fica batendo cabeça. O repórter perguntou para ela, mas é o Francisquinho, é do seu partido, como vocês não conseguem? Então, fica difícil, né? Isso, filho. É o filho. É difícil, né? Você vê, até você lembrou, deixa eu ver aqui, Cláudio Ribeiro, doutor Cláudio Ribeiro, um grande abraço, é uma honra tê-lo aqui conosco. Adriano Nabuquense, vereador lá em Joaquim Nabuco, em Pernambuco.
no Agreste que você está, né, Adriano? Nelson Fernandes, um grande abraço para você, Nelson Fernandes. Janete Borges, a boleira, ó, se quiser um bolo bom aí, fala com a Janete, fala com a Michelle aí, que elas são da área. Hudson Starbuck entrou também, obrigado. Cláudio Miller entrou também, muito obrigado. Você estava falando da Joyce Eichmann? Esse dia eu estava vendo uma matéria e, de repente, ela discursando lá na comissão lá da Previdência, enfim. Não, o negócio é o seguinte, bem assim, ela, não, nós precisamos fazer a reforma da Previdência e está acabado. Bem assim, nós precisamos fazer. E a reforma da Previdência tem que fazer e pronto. É só isso que precisamos saber. Pô, como que se o povo brasileiro, as mães, os pais, os jovens, os homens, as mulheres, os trabalhadores, os empresários, exatamente, né, se fossem bobos, se for tratando nós como se nós fôssemos os laranjões aí, não é verdade? E sem fundamentação, olha, nós precisamos provar por causa disso, não, simplesmente brava ainda por cima. O despreparo, né? Despreparo eu vejo, na minha opinião, um despreparo parlamentar. A partir para uma declaração da Juliana Helena, também entrou do Colégio Medianeira. Um grande abraço, Juliana. O senador Tasso Gereissati, do PSDB Ceará, afirmou ao jornal Estado de São Paulo que o governo Jair Bolsonaro é responsável, abre aspas, por criar crises, fecha aspas, além de possuir uma, de novo, abre aspas, inexperiência enorme, fecha aspas, e vai abrindo e fechando aspas, falta de aptidão para governar e um desconhecimento da coisa pública. Isso é uma coisa inédita. Eu nunca vi isso, diz ele. Isso indica que o PSDB estaria desembarcando da canoa do governo. Mas, vindo do Tasso Gereissati, um senador, um histórico, né, na social-democracia, embora às vezes pedia para centro-direita, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Dar uma declaração dessa é um sinal de descolamento do PSDB mesmo no governo. É isso, Motinha? Você que é especialista em partidos políticos aí. O PSDB, se ele puder formar um outro bloco, né, com o PMDB, né, com partidos mais do centro-direita, ele, lógico que vai aproveitar a oportunidade. Né? Eu acho bastante sério, né, e real o que o Tasso Gereissati declarou. É isso, né? Sim. E como nós estamos chegando mais ou menos ao final do programa, estamos 47 minutos, mas é o seguinte, Tomazini, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro estão envolvidos em acusações de ter funcionários fantasmas e praticar rachadinhas em seus mandatos. Até que ponto isso pode afetar a imagem do Bolsonaro e do governo Bolsonaro? Eu acho que afetou já, né? Eu acho que começa pelo partido. É importante, porque ele foi eleito pelo PSL. Por mais que depois agora ele saia ou fique, foi eleito. Só, não te cortando, desculpe. Eu quero dar um abraço para o Álvaro Gergolê, que ele está lá em Roma, e lá são 5 ou 6 horas de diferença, e ele fica acordado até essa hora para participar. Ele falou, Chicão, ótima noite, foi um prazer novamente. Estou em Milão esta semana, calor imenso, um abraço. Valeu, um grande abraço, Álvaro. Obrigado por estar participando sempre conosco. Por favor, continue. Aqui nós estamos no frio de Curitiba, né? Pinhais, região metropolitana. Mas, assim, se ele for eleito por esse partido, já começa um desgaste nas candidaturas laranja que estão... as candidatas falaram, né? Já caiu o ministro por conta disso, né? Então, ou seja, já começa... Bibiano foi o primeiro. A cair. Foi o Bibiano que me convenceu a ser candidata e... Depois ela ficou sem dinheiro, porque o dinheiro não era para ela, ou seja, aí isso já dá um novo pulo que envolve a questão da verba que é destinada à candidatura às mulheres, que também não foi respeitada, né? E depois aí aparece o Queiroz na história, né? E o Queiroz, ele não faz a mínima questão de esconder, né? Por quê? Porque além da fortuna que apareceu ali, do dinheiro que ele passou, justamente na época de recebimento de salário dos assessores, dos deputados, né? O dinheiro que foi para a Michelle, que era do Bolsonaro, o cara vai lá e dá em dinheiro vivo, vai se interna no hospital mais caro do nosso país, né? Não sei se dinheiro vivo, ninguém.
Primeiro era 64 mil, depois passaram, já pode ser 120 mil reais em dinheiro vivo. 120, 130. Ou seja, tem coisa errada aí. Né? Como o Bolsonaro vai se descolar disso? Porque agora as investigações estão avançando. Né? E vai andar, e vai andar. E as pessoas querem saber. Flávio, é ou não é inocente? Né? Parece que vai ser difícil se livrar. Bolsonaro, é ou não é inocente? Essas relações próximas a milicianos, tem ou não tem realmente algo de veracidade aí? Né? Se tem veracidade, porque Queiroz foi se esconder justamente ali onde é o habitat preferido dos milicianos no Rio de Janeiro, tem relação com o caso Marielle ou não tem? Ou seja, pode ser que ou ele consiga se descolar ou que vire uma crise gigantesca no governo. Exatamente, sem dúvida. Relações perigosas, né? Exato, relações... A típica de suspeita. E o Bolsonaro estava dormindo com o inimigo, né? O cara que matou Marielle do lado da casa dele. Problema sério aí. Beleza, ninguém sabe onde está o Queiroz, né? E o Ministério Público não faz mais aquelas ações para trazer coercivamente o cara para depor, etc. Não acontece mais nada disso, helicóptero, avião, etc. E tal. O cara está lá folgadão, bem na boa, vendendo carro. Vendendo dinheiro, vendendo carro. Bem, uma pergunta aqui, nós estamos agora, a 12ª pergunta. Eleição em 2020 em Curitiba. O PSOL irá lançar chapa de vereadores em Curitiba, nos municípios, a prefeito, ou é cedo ainda para pensar nisso? Você como integrante da opção. Vamos sim. A gente, em relação às chapas, como o Robert falou, esse ano o 2020 é um ano atípico aí, que é uma nova experiência. Né? Se para os partidos nanicos isso é ruim, né? Os partidos aqueles que dependem das coligações para eleger, para o PSOL pode ser que seja diferente. Veja, Chicão, na eleição passada, em 2016, o PSOL já saiu numa candidatura independente, só o PSOL, entende? E sabe que é a candidata do PSOL aqui. A Xênia mesmo? Isso, ter aqui o cenário de salário. E você sabe que faltaram para nós elegermos o primeiro parlamentar no Paraná 1.200 votos, mas sem coligação. Ou seja, nós agora estamos com um partido mais fortalecido, nós tivemos um desempenho eleitoral nas eleições agora que tiveram maior do que as anteriores, então nós estamos sim empenhados em eleger o primeiro parlamentar do PSOL. Em Curitiba, mas nós estamos fortes em várias cidades também, como Londrina, Maringá, que é a região norte do Paraná. Né? Nós temos aí também a região oeste, ali, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, lá na sudoeste, e região metropolitana de Curitiba. Nós tivemos aí o Piva, que foi nosso candidato a governador, em Almirante Tamandaré, que já foi vereador, né? Vem muito forte aí. Nós temos aí, eu fui domingo retrasado no lançamento do diretório de Colombo. Estamos organizando, eu sou de Pinhais, eu moro em Pinhais, mas como eu trabalho em Curitiba, o meu título é de lá. Mas que legal, é muito bom saber isso, viu? Sim, eu estou aqui há 3 anos, né? Nós viemos para cá, eu e a esposa, ela mora aqui, tem o título aqui também, a gente mora juntos, né? E nós estamos aí organizando uma reunião de lançamento também do diretório de Pinhais, do pessoal. Já temos aí um grupo de WhatsApp com 12 pessoas que já estão organizando esse evento, né? Ou seja, nós vamos lançar candidaturas do pessoal no estado inteiro. Em relação a se vamos fazer ou não composição, isso é um debate que ainda não se iniciou. Nós queremos, primeiro, testar a unidade na luta, né? A unidade no dia a dia, para ver se realmente nós temos acordo ou não. Mas, com certeza, as chapas de vereadores nós vamos estar forte ainda. E em Pinhais também, vocês vão lançar chapa de vereadores ou candidatura própria? Ao menos vão tentar construir uma chapa? Exato. Eu falo por mim, daí, porque como não existe um diretório, a gente não tem esse debate. A minha posição é que nós temos que ter, sim, nós temos que mostrar essa alternativa. O pessoal é o partido da Marielle, né, é o partido daquele que mexe na ferida, não temos envolvidos em corrupção, nós temos que trazer essa alternativa para Pinhais. Aliás, o PSOL está tendo, as mulheres do PSOL estão tendo um desenvolvimento, e os representantes, todos, homens e mulheres no Congresso Nacional, estão tendo um desempenho muito significativo, né? Sim, nós dobramos, né, o número de parlamentares. E as nossas intervenções, nós não conseguimos formar uma maioria, obviamente, nós temos muito poucos parlamentares,
mas nós conseguimos qualificar o debate. Acho que isso já é um ponto de partida. Legal. Então, nós chegamos ao final do nosso programa, estamos chegando ao final. Quer dizer, o Jorge Chagas, um grande abraço para você. O Álvaro já falou, nós falamos, ele está em Milão, etc. Está numa boa, tranquilo, um grande abraço. Ele já curtiu lá também. E nós estamos chegando ao final do programa e eu pediria que vocês fizessem as suas considerações finais. Vamos começar pelo Motinha, porque ele que abriu o programa, né? Você foi o primeiro a falar isso. Sim, sim. É isso, né? E começa por você, as suas considerações finais e que você responda ou fale ou toque num assunto sobre alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse tido feito e não fiz. E eu mesmo, a observação serve para o Tomazini depois. Então, Chicão, obrigado por mais uma vez poder participar aqui com você, poder ver o colega, né, de alguns anos já na faculdade. Os debates foram bons, mas devido ao tempo, né, nós, por exemplo, tivemos que focar no governo federal, né, nós poderíamos ter feito um outro programa só sobre o governo estadual. Né? Podemos, então, aí nós podemos fazer futuramente. Várias outras perguntas. Podemos fazer. E futuramente também eu posso falar, como eu sou cientista político, eu posso falar de pesquisas interessantes que eu faço, né? Eu estou fazendo agora sobre os efeitos das coligações nas eleições anteriores do governo federal, né? A dependência das coligações proporcionais. Estou fazendo uma outra pesquisa interessante também na ciência política sobre, na América Latina, as candidaturas de mulheres, né? E mulheres eleitas nos parlamentos dos países da América Latina, dos parlamentos daí da Câmara dos Deputados, né? Como esses valores da democracia, né, da distribuição de homens e mulheres ainda é muito desproporcional, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina, e que é uma sugestão de pauta para o futuro. Legal, eu agradeço bastante a tua presença aqui e digo que se você, no dia que você achar que deve mandar, pode mandar um texto com essas pesquisas, etc., que a gente pode publicar aqui, beleza, né? Publicar aqui no nosso blog. E o Tomazini. Acho que antes de mais nada, agradecer aí a audiência do pessoal que está vendo agora, que vai ver depois, né? Eu acho que essas redes sociais, esses programas ao vivo são muito importantes por isso, porque eles ficam nas redes, né? A gente pode acompanhar depois. Agradecer muito o convite. Para mim é um prazer enorme estar ao seu lado, estar ao lado do Romer Motinha. E um orgulho, porque são estudiosos, né? São cientistas do sistema político, dos partidos políticos, do sistema eleitoral. A gente sempre aprende muito e é muito importante que a gente ainda converja também em várias questões. Né? Porque o conhecimento de vocês não é empírico, né? Ele é estudado, ele é testado, ele vai a fundo. E é importante saber que temos bastante convergência em vários pontos da política. É importante dizer que no dia 14 de junho nós temos aí uma greve nacional e que nós vamos ter paralisação no país inteiro, já está confirmado, de transportes públicos, né? São Paulo mesmo vai ser metrô e ônibus, Rio de Janeiro também, trabalhadores metalúrgicos, educação, com apoio dos estudantes, né? Contra a reforma da Previdência e a favor da educação pública, né? E é importante tocar no assunto do Paraná, porque eu posso já adiantar para vocês aqui que, infelizmente, hoje nós tivemos aí, mais uma vez, o governo mostrando que não tem condições, e nós mostrando que tem condições de investir mais nos serviços públicos, e, infelizmente, pode ser que, como nós tivemos em 2015, nós tenhamos uma greve unificada de servidores públicos ainda para o primeiro semestre. Não está descartada essa possibilidade. Então, assim, infelizmente, a base do Bolsonaro, né, do Paraná, os dois francisquinhos, o pai e o filho, e também o nosso governador, Ratinho Júnior, eles têm o mesmo projeto. Então, se nós estamos vendo uma greve nacional prestes a acontecer no 14 de junho, provavelmente nós teremos uma greve estadual. Por quê? Porque é muito importante ter esse espaço para falar isso. A defesa do serviço público não é só a defesa do trabalhador do sistema público, é a defesa do trabalhador que utiliza o sistema público. Vocês já imaginaram viver sem saúde,
grátis, sem educação grátis. Não dá para pensar isso. Sem saúde ou sem segurança pública. Não substitui segurança pública por arma em casa. Né? E é isso que nós estamos vendo no Paraná. Então, eu posso adiantar aqui que provavelmente nós tenhamos aí uma greve justamente por conta do dia de hoje, dessa negativa do governo, em mais investimento no serviço público. Uma greve que não é só de professores, como o Beto Richa muito falava, que era vagabundo, e depois nós vimos quem é o Beto Richa, né? Que era o vagabundo. Mas que é uma greve de agentes penitenciários, é uma greve de policiais, civis, é uma greve do pessoal da saúde. Então, a gente faz esse apelo, mais uma vez, ao governo. Ou negocia, ou, infelizmente, nós vamos ter que parar. E nós vamos conversar muito com a população da necessidade dessa paralisação. Mas eu agradeço muito esse espaço, inclusive, para poder estar dizendo isso. Legal. Eu que agradeço a presença de vocês. Quero dar um abraço aqui para a Mônica Cordeiro também, que está nos prestigiando aí com a sua presença, né? E eu deixo aqui um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam, aqueles que vão ouvir, assistir esse programa posteriormente, e todos aqueles também que entraram na primeira e segunda live que nós começamos e tivemos que abortar aí por umas questões técnicas, né? E agora nós vamos tirar, então, uma foto aqui para vamos fazer uma pose aqui, porque essa foto vai depois para o YouTube, ok? Aí, um grande abraço para vocês, até amanhã e obrigado pela presença de todos. Beleza.